Por mais perfeitas que as superfícies sejam, elas sempre apresentam irregularidades. Essas irregularidades podem ser divididas em dois grupos. Os erros macrogeométricos são erros de forma que podem ser verificados usando instrumentos convencionais de medição, como micrômetros, relógios comparadores e etc. Como acontecem esses erros? Durante a usinagem, as principais causas dos erros macrogeométricos são os defeitos em guias de máquina-ferramenta, os desvios da máquina ou da peça, a fixação errada da peça e a distorção devida ao tratamento térmico. Sofia, e qual é o segundo grupo das irregularidades verificadas nas superfícies das peças? São os erros microgeométricos, conhecidos como rugosidade. Rugosidade? É o conjunto de irregularidades, quer dizer, são pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície. Essas irregularidades podem ser avaliadas com aparelhos eletrônicos como esse rugosímetro aqui. E qual é a importância da rugosidade para a mecânica? A rugosidade tem um papel fundamental no comportamento dos componentes mecânicos. Ela influi na qualidade do deslizamento, na resistência ao desgaste, na possibilidade de ajuste do acoplamento forçado, na resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e lubrificantes, na qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas protetoras, na resistência à corrosão e à fadiga, na vedação e também na aparência. Quase que não dá para imaginar a mecânica sem a rugosidade, né? Mas, Sofia, o que é que define as características de rugosidade de uma peça, hein? Bom, as imperfeições nos mecanismos das máquinas-ferramenta, vibrações no sistema peça-ferramenta, desgaste das ferramentas e até o próprio método de conformação da peça. Tá bom, mas o que é preciso saber para avaliar a rugosidade de uma peça? Primeiro, é preciso conhecer os termos e conceitos básicos que definem uma linguagem apropriada. Silva, você conhece esses termos e conceitos básicos? Olha, Tito, eu te confesso que aprendi isso há pouco tempo. O primeiro conceito é o de superfície geométrica. É a superfície ideal estabelecida no projeto, sem erros de forma e acabamento. É bem diferente do segundo conceito, o de superfície real. É a superfície que limita o corpo e o separa do meio que o envolve com todas as irregularidades deixadas pelo método usado na sua produção. Mas ainda tem outro conceito, que é o de superfície efetiva. É a superfície avaliada pela técnica de medição. Só que os diferentes sistemas de medição podem resultar em diferentes superfícies efetivas. Mas além dos conceitos de superfície, ainda existem os conceitos de perfil. E como é que é isso, Ananias? Bom, o primeiro é o perfil geométrico. É a intersecção da superfície geométrica com um plano perpendicular, resultando uma linha reta. Isso é diferente do perfil real. Ele é a interseção da superfície real com um plano perpendicular imaginário que corta a superfície deixada pelo método de usinagem e produz uma linha irregular. Isso aqui tá parecendo exame médico. Parece, mas não é. Esse aqui é o perfil efetivo. É a imagem aproximada do perfil real, obtida por meio de um instrumento de avaliação, o rugosímetro, mas sem filtrar as ondulações. Mas e se filtrar as ondulações? Bom, aí a gente vai ter esse perfil de rugosidade. Ele é obtido a partir do perfil efetivo, através de um instrumento de avaliação, o rugosímetro, mas depois de uma filtragem. Assim, é possível eliminar a ondulação própria da peça. Então quer dizer que sem a filtragem, o traçado de rugosidade recebe interferência no formato da peça. E com a filtragem, podemos avaliar apenas a rugosidade livres do formato da peça, é isso? Exatamente. E será que você não se lembra dos elementos que fazem a composição da superfície? O primeiro elemento é a rugosidade ou textura primária, que é o conjunto das irregularidades provocadas pelo processo de produção. E tem também a ondulação ou textura secundária, que é o conjunto das irregularidades causadas por vibrações do sistema de produção ou tratamento térmico. A orientação das irregularidades é a direção geral dos componentes da textura. Agora, o passo das irregularidades é a média das distâncias entre as saliências, sendo que D1
é o passo das irregularidades da textura primária. E D2 é o passo das irregularidades da textura secundária. E para fechar, o último elemento é a altura das irregularidades das texturas primárias. Silva, deixa eu medir a rugosidade dessa peça aqui com ondulações. Mas antes você precisa conhecer alguns critérios para avaliar a rugosidade. Mas que critérios? Um deles é o comprimento de amostragem, também chamado de cut-off, que é um termo inglês. Mas como assim? Toma-se o perfil efetivo de uma superfície num comprimento LT, que é o comprimento total de avaliação. Dentro dele chamamos o comprimento LE de comprimento de amostragem. O comprimento de amostragem em aparelhos como esse rugosímetro ou cut-off não deve ser confundido com a distância percorrida pelo apalpador sobre a superfície LT, ou seja, comprimento total. É recomendado pela norma ISO que os rugosímetros devam medir 5 comprimentos de amostragem e indicar o valor médio. Então a distância percorrida pelo apalpador deverá ser igual a 5 LE, mais a distância para atingir a velocidade de medição LV e para a parada do apalpador LN. Agora, como o perfil apresenta rugosidade e ondulação, o comprimento de amostragem filtra a ondulação. Linha média é a linha paralela à direção geral do perfil, do comprimento da amostragem, de tal modo que a soma das áreas superiores, compreendidas entre ela e o perfil efetivo, seja igual à soma das áreas inferiores do comprimento da amostragem L.